Olá, boa tarde. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Projeto do Governo do Estado oferece aulas preparatórias para o Enem no período das férias. Rodoviários suspendem paralisação após decisão judicial. Veja os principais assuntos tratados na sessão plenária de hoje. No quadro Sala de Entrevista, Juraci Filho recebe o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. Você vai ver ainda, projeto de lei considera o Instituto Soldado Fernandes como de utilidade pública. E mais, empresários de vários setores investem no Centro Histórico de São Luís e movimentam a parte mais antiga da cidade. É agora no Portal da Assembleia. Para muitos estudantes, julho é o mês de férias, diversão e descanso. Mas para pelo menos 3.000 alunos da rede pública de ensino, esse período vai servir para reforçar os estudos e se preparar para encarar o Exame Nacional do Ensino Médio. Essa turma vai receber a ajuda de um projeto do Governo do Estado que foi lançado hoje. Estamos falando do #Partiu Enem. O lançamento do Partiu Enem aconteceu na Unidade de Ensino Integral Maria Mônica, no Vinhais. A cerimônia, animada por um DJ, anunciava o estilo do projeto, dinâmico e descontraído, e que vai envolver quase 3.000 alunos durante o mês de férias. Além das aulas que nós teremos, aulas diferenciadas, com professores diferenciados, nós teremos atividades de recreação, esporte, lazer, palestras motivacionais para envolver os nossos estudantes que precisam se preparar para o futuro e concorrer com igualdade com tantos outros que nas férias estão estudando. Os estudantes receberam kit com sacola, camisa e material didático. Estavam animados. Sabem que é uma oportunidade importante. Vai ser muito bom porque a gente vai estudar e vamos ter mais preparatório para o Enem e para o EMA. O Léo, por exemplo, diz que não se importa em dedicar as férias aos estudos. Muito pelo contrário. Teve alguns que disseram assim, poxa, 20 dias sem férias, aí a gente vai ter mais 10 dias de férias. Aí é mais interessante porque é o nosso futuro, né? A gente tem que botar nosso futuro, abrir mão de tudo pelo nosso futuro. Nós devemos sim focar no nosso futuro e não desistir dos nossos sonhos, porque oportunidade tem, nós devemos agarrar com força. Então foi muito brilhante. Os aulões serão realizados no período de 3 a 20 de julho em 27 escolas polo da capital. Cerca de 40 professores estarão envolvidos, ministrando aulões diferentes, criativos. Somente nos 2 primeiros dias, mais de 400 estudantes foram inscritos. No segundo semestre, nós continuaremos com os simulados preparatórios para o Enem e, claro, que com sucesso que já está previsto, os estudantes vão pedir mais e o governador Flávio Dino certamente vai atender esse pedido e o projeto vai continuar na rede estadual. A Justiça do Trabalho determinou o retorno imediato dos trabalhadores do transporte coletivo da empresa UPAON Açu, que atende usuários da área da cidade operária e adjacências. Motoristas e cobradores cruzaram os braços ontem, deixando de atender cerca de 126.000 passageiros. De acordo com a Justiça, não houve razões legais para a deflagração da greve. Caso a medida não seja cumprida, o sindicato da categoria deve pagar multa diária de R$50 mil. O Sindicato dos Rodoviários informou por meio de nota que vai cumprir a determinação da Justiça, mas que não concorda com as punições previstas caso a paralisação se estendesse. Na sessão plenária de hoje, os deputados repercutiram a entrega de equipamentos agrícolas para municípios maranhenses e a necessidade de preservação das nascentes dos rios em áreas indígenas. O repórter Ismael Gama tem os detalhes. Na penúltima sessão plenária da semana, o deputado Edson Araújo destacou a preocupação com os guardiões das florestas, que preservam as nascentes dos rios localizadas próximas às aldeias indígenas. O deputado Souza Neto denunciou as dificuldades encontradas pela família do menino Tomás, maranhense de 3 anos, que precisa fazer uma cirurgia no coração no estado de São Paulo. A entrega de equipamentos agrícolas pelo governo do estado aos municípios maranhenses foi o destaque levado à tribuna pela deputada Ana do Gás. O deputado Eduardo Braide denunciou problemas apresentados pelo IPREV, Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais, e pediu a presença do presidente do Instituto, Joel Benim, para dar informações sobre a situação do Instituto. Ismael Gama, para a TV Assembleia. E no próximo bloco, uma entrevista ao vivo com o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. O portal volta em 1 minuto.
quadro Sala de Entrevista de hoje, a conversa de Juraci Filho é com Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça do Maranhão. Olá, boa tarde. É sempre um motivo de satisfação e orgulho estar com vocês no portal da Assembleia, no quadro Sala de Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre a atuação do Ministério Público no estado do Maranhão. O Ministério Público que é um fiscal e guardião das leis. Eu recebo aqui com muito prazer o Procurador-Geral de Justiça do estado do Maranhão, o doutor Luiz Gonzaga Martins Coelho. Antes de mais nada, é uma satisfação tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista, doutor Luiz Gonzaga. Prazer é todo nosso, Juraci. Boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes. Doutor Luiz Gonzaga, o senhor foi reconduzido para mais um mandato de 2 anos à frente do Ministério Público. Não houve concorrente. O senhor foi candidato único. E pelo fato de ter sido candidato único dentro do Ministério Público do Estado do Maranhão, representa a unidade em que se encontra hoje o MP? Sim, Juraci. Eu diria que esse foi um grande feito da nossa gestão. Desde que assumimos o Ministério Público, procuramos trabalhar a unidade institucional, criando o norte da nossa gestão, pautada sempre no diálogo, no entendimento, no respeito, buscando profissionalizar o nosso Ministério Público, fazendo uma gestão moderna e que privilegie os critérios objetivos. Eu acho que isso, quando você decide objetivamente, pautado numa coerência, todos entendem aquele sim ou aquele não daquele momento. Quais são as diretrizes que serão traçadas dentro de uma nova gestão sua à frente do Ministério Público? Eu diria, primeiro, continuidade sem ser continuismo, né? Dar continuidade a este trabalho que vem sendo desenvolvido, mantendo aquilo que se está ganhando, né? Diz que não se mexe em time, aproveitando o clima da Copa, né? Então, o time manter a seleção jogando. Mas o senhor coaduna, por exemplo, com a frase que time que está ganhando não se mexe, mas se aprimora? Pois é, e é isso que a gente está procurando fazer no Ministério Público. Então, nós escolhemos a nossa seleção de craques, e aí eu digo que é um time nota 10, fazendo pequenos ajustes na administração. Claro que nós somos humanos e devemos ter cometido erros, e involuntariamente, mas podemos ter cometido. Então, fazemos essa avaliação, vamos fazer esses ajustes, aonde nós precisamos avançar, aonde nós precisamos melhorar, e vamos fazer isso com toda a tranquilidade, mas eu costumo, os colegas, quem trabalha comigo sabe do ritmo que eu imponho, dizem que a nossa gestão é a gestão trem-bala. Eu trabalho sempre na perspectiva de que a coisa tem que acontecer para hoje ou para ontem. Então, a gente vai trabalhando com um ritmo acelerado, porque eu digo que o Ministério Público tem pressa, a nossa sociedade, ela espera de cada um de nós, do Ministério Público, uma atuação cada vez mais determinada e voltada para trabalharmos essas questões, melhorarmos os nossos indicadores sociais. O Maranhão ainda é um estado que ostenta os indicadores sociais muito ruins, precisa melhorar o IDH, e o Ministério Público, embora não seja um papel do Ministério Público, nós combatemos a pobreza diretamente, nós somos indutores de políticas públicas, fazer com que os gestores possam trabalhar esta cultura da igualdade e da diminuição das desigualdades sociais. O senhor falou em um ponto que é crucial e importantíssimo a respeito dos índices que precisam ser melhorados, em relação ao IDH, por exemplo. E nós estamos há 3 meses de um processo eleitoral, eleições gerais, presidente da República, governador, deputados estaduais, federais e também senadores da República. De que forma vai pautar o seu trabalho, o Ministério Público, para que irregularidades não possam acontecer no pleito e que, por seguinte, possam apresentar problemas na gestão pública que incidam diretamente na vida do maranhense? Eu costumo dizer que o processo eleitoral, ele tende a correr naturalmente, sem traumas, quando o promotor eleitoral, desde o primeiro momento, acompanha todos os processos,
desde as convenções, desde o processo eleitoral em si. E agora, essa eleição é uma eleição geral, então está a cargo da coordenação do Procurador Regional Eleitoral. Mas em cada município do Maranhão, em cada zona, tem atuação direta de um promotor de justiça. Então o promotor tem que estar atento a todas essas movimentações, agindo com vigor, com rigor, com determinação, para evitar qualquer prática de abuso, evitando que haja extrapolação e, inclusive, aí eu acho que é um grande norte para essa eleição. As eleições, elas tendem a ficar muito acirradas, se busca muito judicializar a política ou evitar a politização da justiça. O senhor entende que nós vamos ter uma eleição judicializada? A tendência é que nós vivemos um novo momento de redes sociais, por exemplo. Nós vivemos, agora próprio o presidente do TCE, o ministro Fux, falou do fake news, né? Então, nós vivemos, como ele usou na fala dele, dizendo que nós vivemos o momento da pós-verdade. Nós vivemos, então, o momento da pós-modernização. Então, no tempo real, você cria fatos e você tem que estar tendo que lidar com esse fato. Esse é um fato novo desta eleição. Mas eu creio que o Ministério Público, o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Paulo, tem feito um grande trabalho. Amanhã mesmo nós vamos estar realizando conjuntamente a Procuradoria Regional Eleitoral e o Ministério Público Estadual. Estou trazendo o Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, doutor Disseu, que está aqui amanhã durante o dia fazendo uma oficina de trabalho prático mesmo para os promotores eleitorais, voltado tanto para essa parte da propaganda eleitoral, quanto também as condutas que são vedadas, proibidas no período que antecede as eleições. Como é que está a instalação de promotorias? O senhor tem viajado muito ao Maranhão para observar de perto, acompanhar em loco, né, essas promotorias? Sim, esta é uma marca da nossa gestão. Nós empreendemos um processo de amplas reformas e construções, porque nós entendemos que temos que dar condições dignas de funcionamento, não só para o promotor de justiça, mas principalmente para o cidadão, que é o destinatário das nossas ações. Nós trabalhamos para o cidadão. O Ministério Público é a porta de entrada da cidadania, é o braço da cidadania. Então, temos que dar a este cidadão que nos procura condições dignas de trabalho. Este foi um foco da nossa gestão. Temos andado pelo interior do Maranhão. Nós temos lançado as campanhas institucionais. Eu faço questão de pessoalmente estar em cada comarca respaldando a atuação do promotor. E a resposta tem sido positiva dessas campanhas? E a resposta tem sido muito positiva. Primeiro, realizamos os EREGs, que foram os nossos encontros regionais. Então, visitamos a todas as regionais, encontrando com os promotores, discutindo com ele todas essas problemáticas e também lançando os nossos programas institucionais. Eu acho que o sucesso de uma gestão, o primeiro passo, Juraci, é planejamento. Nós temos que trabalhar com planejamento. Nós construímos um planejamento estratégico do Ministério Público, discutindo com cada membro, com a sociedade, e fomos escolhendo as nossas prioridades. E aí lançamos, por CAOPs, o nosso Centro de Apoio Operacional, ele coordena, sendo o órgão de apoio e interligação, fazendo essa interface com as promotorias. Então, cada CAOP tem 2 programas institucionais. E esses programas institucionais têm sido lançados com muito sucesso, tanto que nós estamos aí concorrendo a 6 premiações, somos finalistas. Olha só, com 6 projetos institucionais no Conselho Nacional do Ministério Público. Começamos concorrendo com mais de 2.000 projetos e hoje nós estamos entre os 45 com 6 projetos institucionais. Doutor Luiz Gonzaga, a TV Assembleia, através da Diretoria de Comunicação, que é comandada pelos jornalistas Edwin Jinques e Silvia Tereza, formalizaram uma parceria com o Ministério Público para que o canal de televisão do Legislativo Estadual pudesse divulgar as ações do Ministério Público. E toda segunda-feira, até mesmo antes do Esporte em Debate, que é apresentado aqui às 8 da noite,
a TV Assembleia, né, veicula o programa do Ministério Público, o MPTV. O senhor acredita que é um grande passo para dar visibilidade e transparência maior às ações do MP? Perfeito. Nós temos procurado estruturar a nossa assessoria de comunicação, dadas essas condições, porque nós entendemos que o Ministério Público, assim como ele trabalha para a sociedade, nós temos em cada interior, em cada município, um promotor que está lá trabalhando, dando o melhor de si para o cidadão. E nós precisamos vender, dar para o cidadão a demonstração disso que nós estamos fazendo. Então, a transparência é tudo nessa nossa relação de trabalho. E o Ministério Público tem se destacado por essa transparência, tanto que somos hoje o terceiro Ministério Público do Brasil mais transparente. Então, é essa dinâmica e essa parceria com a Assembleia, com o Poder Legislativo, ela é louvável. Nós estamos semanalmente, já implementamos o MPTV e estamos toda segunda-feira às 19h30 na nossa grade aqui da Assembleia, no programa o MPTV junto com o cidadão, levando a todo cidadão esse nosso trabalho. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da Assembleia, na Câmara Aberta mesmo, para a gente agradecer ao doutor Luiz Gonzaga Martins. Muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado pelas explicações, pelo demonstrativo das ações que são feitas pelo Ministério Público no Estado do Maranhão. E espero contar outras vezes com a sua participação aqui no portal da Assembleia. Eu é que agradeço, Juraci, estamos sempre à disposição, o tempo passa tão rápido que nós tínhamos tanta coisa para falar. É verdade, papo gostoso, né? Papo gostoso, mas já assumi um outro compromisso de voltar para a nossa rádio, que aí nós temos um espaço maior para fazer essa divulgação. Estamos à disposição. O quadro Sala de Entrevistas volta na próxima sexta-feira. Você acompanha sempre às segundas e sextas-feiras, às quartas-feiras também, o quadro Sala de Entrevista no portal da Assembleia. A seguir, Sabrina Aires vai retornar com as principais notícias do portal da Assembleia. Aguarde só um instante. A cantora Alcione foi internada ontem em um hospital em São Paulo com um quadro de angina estável, quando há um desconforto no peito causado por obstrução das artérias coronárias. Ela foi submetida a um cateterismo seguido de angioplastia. De acordo com o boletim médico, o procedimento ocorreu sem intercorrências. A cantora deve permanecer internada durante a semana. Um projeto de lei de autoria do deputado Cabo Campos considera o Instituto Soldado Fernandes como de utilidade pública. A ideia é estender o trabalho oferecido aos policiais pelo Instituto a toda a população maranhense. O projeto de lei de autoria do deputado Cabo Campos, que considera o Instituto Soldado Fernandes como de utilidade pública, foi aprovado em sessão na Assembleia Legislativa. O Instituto foi criado há mais de 2 anos pela mãe do policial James Oliveira Fernandes, que morreu num confronto na cidade de Arari. O deputado Cabo Campos destacou a atuação do Instituto na melhoria da qualidade de vida de policiais e apoio às suas famílias. É importante citar que o Instituto Soldado Fernandes já tem um trabalho voltado para os soldados da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. É algo concreto. Por isso, eu estou muito feliz, satisfeito e com a consciência tranquila e de dever cumprido que nós estamos dando o título, a utilidade pública a uma instituição séria, de uma pessoa que tem uma qualidade de proporcionar aos policiais militares uma vida de mais qualidade. A presidente do Instituto é a mãe do policial Fernandes, que também era conhecido como Pantera. Ela conta que a instituição realiza ações sociais com familiares dos policiais e bombeiros militares do Maranhão. Sobre o trabalho da instituição, ela diz que está dando continuidade ao trabalho que já era realizado pelo filho policial e ficou feliz com o reconhecimento dado pela Assembleia Legislativa com o apoio do deputado Cabo Campos. Representa um bom avanço no Instituto, né, que estava precisando, que algumas coisas que a gente vai fazer tem que ter a utilidade pública. Na hora que eu vim aqui, ele abriu as portas e me ajudou desde a hora que eu cheguei. E a partir de agora, como é que vai ser o trabalho do Instituto com esse reconhecimento aqui pela Assembleia? Vai melhorar bastante, vai abrir mais portas, né, porque esse documento ele é pedido em vários lugares que eu já fui. Então, por isso que eu vim até aqui pedir essa ajuda para ele. O Instituto ele se preocupa com a saúde, tanto é que nesses eventos tem verificação de pressão, médicos, psicólogos, pessoas, todas elas voluntárias em dar ao policial militar e ao bombeiro militar essa qualidade de vida.
O Centro Histórico de São Luís é um dos atrativos turísticos da capital maranhense. E empresários de vários setores estão investindo no local com o objetivo de atender uma demanda que ficou esquecida na parte mais antiga da cidade. A iniciativa está ajudando a movimentar e divulgar o acervo arquitetônico da capital, patrimônio da humanidade. Os novos empreendimentos acabam sendo um convite a conhecer a cultura, culinária e belezas naturais do estado. Veja na reportagem especial de Ismael Gama e João Oliveira. A Carol investiu em uma empresa de coworking, termo em inglês que traduzido dá a ideia de ambiente compartilhado, um espaço que reúne diversos profissionais em um único lugar. O fotógrafo Fábio Mata, que tinha um estúdio em casa, escolheu agora essa novidade para atender os clientes, um estúdio dividido com profissionais de várias áreas. Melhorou consideravelmente, né? Porque aqui eu tenho uma estrutura toda completa. Eu posso marcar uma reunião não só com uma pessoa, eu posso marcar com várias pessoas juntos aqui que o ambiente comporta. Isso daí tudo agrega ao meu trabalho no final das contas, né? Podia agregar outros trabalhos ao meu graças a essa troca de informação com essas pessoas. A empresa abriu as portas no Centro Histórico de São Luís, próximo à Fonte do Ribeirão. A ideia do espaço é facilitar a vida dos profissionais que têm clientes, fugindo do aluguel de uma sala convencional, com direito à internet, serviços de impressão e telefonia, que encarece o serviço de quem precisa arcar com tudo isso sozinho. Esse é o objetivo da economia colaborativa que o coworking faz parte. Então é você reduzir os custos e acumular pessoas no mesmo local que elas possam trocar experiências por um baixo investimento. A gente trabalha com vários planos, então a gente tem a diária também que a pessoa paga por hora, se ela quiser frequentar só um dia, e também tem os planos mensais. Então, os planos mensais a pessoa pode ficar a partir de um mês até 1 ano, 2 anos, vai renovando assim que puder. E a pessoa fica 4 ou 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Uma diária nesse tipo de negócio custa R$15. O plano mensal, entre 4 e 8 horas, varia de R$150 a R$300. E foi de olho nessa redução de custos que o desenhista Joey Abreu resolveu atender os alunos do curso nessa mais nova possibilidade de empreendimentos que chegam a São Luís. Um local como esse aqui é muito bom, né? Porque a gente consegue unir o útil ao agradável, aí dá certo. A gente consegue deixar bem bacana o espaço. Depois da inauguração da Ponte do São Francisco, na década de 1970, empresários iniciaram a abertura de novos empreendimentos na parte mais nova da cidade, como os bairros do São Francisco e Renascença. De uns tempos para cá, o que se observa é um movimento contrário de investidores interessados no centro histórico da capital, com o objetivo de atender uma demanda que ficou esquecida na antiga cidade. Com mais de 200 hectares de extensão e mais de 4 mil imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico Estadual e pelo IPHAN, as casas do centro de São Luís têm atraído cada vez mais investidores com ideias inovadoras para movimentar e divulgar o patrimônio arquitetônico da capital, patrimônio da humanidade. É o que diz o superintendente da Fé Comércio. O Centro Histórico de São Luís é uma área muito importante historicamente e também comercialmente. É uma área de passagem, é uma área que as pessoas transitam muito, indo para a Rua Grande, indo para o terminal de integração, então muitas pessoas utilizam daquela área. É uma área importante do ponto de vista do setor público, muitas instituições públicas naquela região. Então é um setor que tem demanda, tem certa demanda. Outra tendência é a utilização de casarões do centro histórico como local de entretenimento e, por que não dizer, lazer, cultura e gastronomia, tudo junto e misturado. Esse espaço, por exemplo, conta com decoração colonial europeia, com direito a cervejas artesanais, obras de arte, cafés e sobremesas que enchem os olhos dos visitantes. Um ambiente muito agradável e eu acredito que vai valer a pena, né? Gostei muito do ambiente, tranquilo, então eu creio que seja uma boa opção aqui no centro, né? Para movimentar mais ainda o centro que a gente precisa tanto. O proprietário do estabelecimento, o advogado Diogo Guagliardo, não se arrependeu do investimento que fez. Percebeu novas possibilidades de empreender no centro histórico, que antes contava apenas com casarões fechados e sem vida. Nós viemos com uma filosofia de um serviço mais qualificado, né? E realmente havia o público que nós imaginávamos, aliás até havia um público muito maior, isso nos pegou assim meio de
surpresa, porque a gente imaginava uma coisa pequena, mas a gente teve que crescer para suportar a demanda. Mesmo hoje, em certas circunstâncias, a gente não suporta. A gente tem, por isso daí, os planos de expansão. Então, a gente veio com essa proposta, a proposta deu certo e não só aumentou o público, como outras atividades aqui de comércios vizinhos, enfim, também estão se instalando, também estão crescendo. Então, a ideia foi essa e ainda bem que deu certo. Na rua mais portuguesa de São Luís, um outro empreendimento também chama a atenção e atrai diariamente dezenas de visitantes que querem aproveitar para conhecer, além da arquitetura e belezas naturais do Maranhão, a culinária do estado. Nosso público-alvo hoje em dia são a maioria dos turistas que vêm para conhecer a cidade, né? A gente trabalha tem o padrão rústico e também tem aquela questão de trazer os pratos regionais, trazer um lance mais regional para que o cliente, né, o turista, ele tenha acesso à cultura maranhense. Um convite tanto para uma pausa no dia e uma oportunidade de aproveitar entre as ruas estreitas do centro um pouco da história de São Luís. Primeiro a comodidade, assim, do ambiente, a recepção das pessoas também, esse ar turístico também me agrada muito. E também como eu circulo muito pelos setores culturais aqui da cidade que ficam localizados aqui no RV especificamente, então é uma boa que estar frequentando esses ambientes que estão dispostos no RV. Além das novas estruturas, outros espaços como a livraria Poemice também mantém a tradição comercializando CDs, discos de vinil e livros. As publicações custam a partir de R$2. O sebo também guarda relíquias valiosas. O livro mais antigo é Cristo e Maomé, do escritor Lewis Wallace, de 1907, e custa R$2.000. Por aqui, a preferência continua sendo pela rica literatura maranhense. Eu acho interessante que a Poemice, na verdade, ela é uma livraria com referência, no caso, né? Então, a gente se mantém justamente por essa fama que a Poemice acabou ganhando devido ao tempo de história que ela tem aqui, né? No centro histórico. Com um pouquinho de dificuldade, né? Porque à medida que vai passando os tempos, a gente vê que a tecnologia vem substituindo muito essa busca por conhecimento nos livros e tudo mais, como antigamente a gente tinha. Mas ainda assim a gente se mantém firme. A estudante de cinema Nádia Maria é uma apaixonada pelo acervo da livraria Poemice e sempre que pode, dá uma passadinha para ver as novidades. É um espaço que também, como é um sebo, eu gosto muito de frequentar locais, sebos para ver o que tem de novo. Então, realmente o que tem de velho também para a gente dar uma atualizada. Mas tem muita coisa bacana, interessante, coisa que assim, em termos de conhecimento intelectual, vale muito a pessoa às vezes estar se desfazendo por um valor assim muito pequeno, que às vezes eu fico, veja com o livro que eu encontro aqui no valor assim, sabe? Nessa área histórica e comercial da cidade, que reúne o novo e o tradicional, também tem espaço para a música genuinamente maranhense. Essa foi a aposta de Rodrigo Ribeiro, que só vende discos, CDs e DVDs de artistas da terra. Trabalhando nesse setor há 24 anos, ele conta que as vendas, principalmente para turistas, depende da época do ano. Fascinado pela cultura do estado, não teria outro lugar para erguer a sua loja e daqui tirar o sustento da família, senão no centro histórico de São Luís. O turista em si, ele gosta de música que relaciona muito a nossa diversidade, a nossa cultura, como Boi Meu Boi, Tambor de Crioula, entendeu? A nossa música popular em geral, né? Nosso reggae do Maranhão. Então isso também influencia muito o turista também levar muito essa área, mas também em si ele também gosta de novidade, também que mexa com o que ele não conhece, também que a nossa diversidade, a nossa cultura é muito rica no caso, né? O jornal termina aqui. Acesse toda a nossa programação no site al.ma.leg.br/tv. Uma ótima tarde para você e até amanhã.